descomplica. Existe até uma lei do superendividamento, se não me engano, de 2021. Uma lei de superendividamento também, que é justamente para as pessoas que estão superendividadas, mas que são leigas, que de boa fé fizeram alguma dívida, mas porque foram ludibriadas por alguma questão de marketing até mesmo, sim, se superendividaram. Então, se você é leigo, se você fez aquela compra de boa fé, achando que ia conseguir pagar e não conseguiu pagar, existe essa lei também. Então, existem alguns mecanismos que são importantes de você conhecer e de se aproveitar deles se for o caso, né? Se beneficiar deles se for o caso. Sim. Perfeito. Anotaram isso, filho próspero? Se você tiver com o nome no Serasa, já sabe onde procurar. E agora, no final do ano, é onde a gente tem as melhores oportunidades. Novembro, dezembro, que na verdade está tendo muita Black Friday por aí, né? Tem que aproveitar essa Black Friday aí das dívidas do Serasa, para que você vá eliminando o máximo de dívida possível, porque as lojas sabem que o pessoal tem 13º no bolso, sim, né? Sim. As campanhas começam a bombar de tudo quanto é jeito para querer tirar esse dinheiro do seu bolso. Sim. Então é a oportunidade que você tem de, na verdade, usar esse dinheiro de maneira mais estratégica para você, de eliminar mais dívidas do seu orçamento, aliviar o seu orçamento, fazer sobrar mais dinheiro no mês, para que realmente os seus sonhos comecem a sair do papel e se realizar de verdade, né? Perfeito, perfeito. Eu ia... Assim, desculpa te interromper, eu acho que você ia falar alguma coisa. Não, pode falar. Não, você falou de como se livrar das dívidas, agora você comentou sobre os sonhos, projetos. Que dica você poderia também dar para os filhos prósperos aí de planejamento, né? Você já falou que é planejar, é organização, é comportamento. Então, se você puder dar uma dica, né? Como não tem como saber qual é o sonho de cada um, mas por onde começar, né? O que fazer para começar? Bom, acho que o planejamento, aprender a fazer um planejamento financeiro é primordial, porque ele vai desenhar para você qual vai ser o melhor momento para você conseguir realizar esse sonho, daqui a quanto tempo você vai conseguir. Você consegue ver isso se um planejamento for feito. Então, se você tem R$100 que você pode gastar por mês e o seu sonho é fazer uma viagem que vai custar R$2.000, você consegue então calcular quanto tempo vai demorar para esse sonho se realizar, né? E às vezes até essa dica da renda extra até serve para quê? Para isso também. Se você não está devendo, você vai fazer essa renda extra para realizar o seu sonho. Perfeito. Né? Para você acelerar isso e fazer isso acontecer mais rápido, já que se o seu orçamento for muito apertado. Então, existem meios, existem formas, mas essas estratégias só vão vir à medida do que você controlar, porque todo dia você vendo o que está acontecendo ali com o seu dinheiro, para onde ele está indo, qual está sendo o comportamento dele, você consegue ficar mais atento do aonde está indo, assim, onde está sendo os escapes, por onde está escapando mais dinheiro sem eu perceber, porque acontece. Tem campo, todo mundo tem um ponto fraco financeiramente falando, né? Seja, uns é para comida, outros é o carro, outros é roupa, outros é viagens. Cada um tem um ponto fraco, financeiramente falando. Então, esse ponto fraco é aquela coisa que você tem mais dificuldade de dizer não para comprar. Se alguém for te oferecer, você vai ter mais dificuldade de dizer não. Então, se você vê ali no seu orçamento acontecendo que o mês está finalizando e você já ultrapassou o que deveria ter gasto com aquele item, é um sinal vermelho. Você já sabe, é um motivo a mais para você dizer não, mesmo que seja difícil para você. Então, você já sabe que se você passar daquele valor, você vai ficar no vermelho e vai impactar alguma outra conta do seu mês, né? Eu acabei exagerando e fui em restaurante demais, comi demais, né, esse mês, e isso impactou muito na viagem que eu quero fazer no final do ano, porque eu acabei não conseguindo economizar tanto dinheiro assim para aquela viagem, porque extrapolei essa parte aqui. Então, toda vez que você extrapola em alguma coisa, você consegue ver isso acontecendo na ponta do lápis. Perfeito. E quando você vê acontecendo, é diferente de alguém falar para você, porque você está vendo a consequência e está sentindo na vida a consequência daquilo que está acontecendo. Então,
assim, não ficar com essa contabilidade mental. Todo mundo tem essa mania de fazer a contabilidade mental, né? Eu recebo tanto, aí eu pago tanto, eu pago isso e aquilo. Tá tudo na sua mente. Só que no dia a dia, na medida do que sua vida vai acontecendo, responsabilidades demais, compromissos demais, você não percebe que você acaba gastando o mesmo dinheiro 2 vezes. Porque aquele dinheiro que tá lá na conta, que você planejou gastar, sei lá, com lazer, você acabou gastando R$20 numa comprinha ali no mercado que deu a mais, você gastou R$5 num combustível que deu a mais, sabe esses picadinhos que foi dando a mais do que você imaginou que daria, e na verdade você já gastou todos aqueles R$100 que você ia gastar com lazer. Então você não consegue perceber aonde o dinheiro está indo porque não está controlando, né? Se você não coloca na ponta do lápis, e quando eu falo na ponta do lápis, pode ser tanto no caderninho mesmo, quanto no computador, no aplicativo. Existem várias formas de você controlar. Aquilo que for mais adequado para você, né? Você escolhe. Mas tem que controlar, porque se você não controla, o dinheiro realmente vai embora. Ele é um amigo muito ingrato. Se você não controla, ele te controla, não é? Exatamente. Bom, para quem de repente chegou agora, nós estamos aqui com a Jaqueline Correia, educadora financeira, palestrante, mãe, esposa, serva do Senhor. Estamos no estúdio Pode Crer Urbano, aqui em São Miguel. Pode Crer Urbano. Tem o podcast Pode Crer Urbano. Toda terça-feira, às 20 horas. Isso aí, às 20 horas. Assistam. Estamos quase rimando aqui já. Eu vou começar a assistir até da escola lá, meu. Tô colocando o negócio na lousa lá e no celular já assistindo Pode Crer Urbano. Ou pelo menos ouvindo, né? Temos algumas perguntas ali. Lê aí pra gente, por favor. Como é somar melhor para uma qualidade de vida do casal? Cada um com seu e divide as contas, ou tudo vira um salário só e segue o baile investindo ou gastando? Qual que é a melhor forma? Essa questão de casal, ela é muito interessante, porque muda muito para se você é cristão ou se você não é cristão, né? Muda bastante em relação a isso. Mas, sendo cristão, partindo desse pressuposto, tudo que ambos ganham, na verdade, é da família, né? É dos dois. Então, uma vez que é dos dois e você já tem um planejamento, já tem um orçamento, todo mundo está olhando para a mesma direção do aonde o dinheiro vai. Então, independente de quanto entra, se entra 1.000 de um, se entra 2.000 do outro, ou se entra só de um, todo mundo tá. O importante mesmo é que todo mundo esteja ali olhando para uma mesma direção, caminhando para um mesmo passo. Porque senão o dinheiro, cada um pensa de uma forma no que fazer com aquilo. E aí é onde dá a briga, né? Infelizmente, questões financeiras ainda é um dos motivos que mais causam divórcios. Porque cada um quer ter uma direção sobre o que fazer, né? E aí dá problema. Então aqui o mais importante é todo mundo ter realmente um planejamento para que todos saibam e já discutam do que vai ser as prioridades. Então, se eu sei que a prioridade vai ser trocar de carro, vai ter algum sentido eu propor alguma viagem, né? Estamos trabalhando para trocar de carro. Então, tem algum, assim, se a gente tá alinhado ali nos objetivos e nas prioridades, aquilo vai funcionar melhor. Agora, quanto a valores, é importante também, depois que o orçamento da casa foi feito, as contas da casa foi feita, é importante meio que cada um ter a sua mesadinha. Sim. Entendeu? Individualmente, porque cada um tem a sua vida individual ainda assim, e as suas necessidades. E para não virar briga, porque assim, estamos passando por um momento de dificuldade, você vai começar a olhar a unha que está custando muito caro da sua esposa, você vai começar a olhar, ela vai começar a olhar que seu jogo de videogame tá muito caro. Tá muito caro. Então assim, se você tem a sua mesadinha e ela tem a mesadinha para gastar como quiser, cada um vai gastar como se quiser, aquele tanto que pode. Gastar como quiser. Então não dá briga, porque cada um tá usando aquele proporcional que é possível ser usado tranquilamente. Então tem essa questão da mesadinha, que eu acho que funciona bem para cada um.
E tem uma questão também que, mesmo sendo casal, eu acho bastante importante os dois participarem muito bem de todas as contas da casa, no sentido de saber o que está acontecendo. Conseguimos pagar a conta de luz esse mês? Conseguimos pagar a conta de água? Conseguimos pagar a fatura do cartão? Conseguimos colocar combustível no carro? Porque tem muito casal que deixa tudo na mão de um só e não consegue ter a dimensão do que está acontecendo ali. Não consegue ter a dimensão de se está com 2 contas atrasadas, se o financiamento está atrasado. E aí, quando descobre, se sente traído. Entendeu? Então, isso também é um problema. Você ter, mesmo que você não trabalhe, você seja do lar e o outro está ali trabalhando e pagando as contas da casa, ter ciência, ter aquele fechamento do mês, Sim. onde o casal pare e olhe e fala, tá tudo pago, tá tudo assim, olha, isso pagamos, olha quanto nós gastamos esse mês com o supermercado, olha como o combustível aumentou aqui. Então, você vê que o supermercado está aumentando, vê que o combustível está aumentando, você está participando do problema que a família está passando. Então, essa noção é importante ter. E é importante, ainda assim, cada um ter uma reservinha pessoal, na sua conta pessoal. Ter um valorzinho, não precisa ser tão significativo assim, vai depender da realidade de cada um, mas ter uma reservinha particular. E eu falo isso não só para esse discurso de se der errado, né, que eu faço, mas às vezes até mesmo se o seu cônjuge falecer, por exemplo, de uma hora para a outra acontecer de falecer, até você conseguir ter acesso à conta que era dele, até você sabe, você vai ficar vivendo do quê? Vai desenrolar as coisas como? Você precisa ter uma reservinha sua e para qualquer eventualidade que aconteça, né? Até mesmo assim, em situações de relacionamentos abusivos. Isso pode acontecer de uma hora para outra, alguma coisa abusiva, alguma coisa realmente extraordinária aconteça e que a pessoa, sei lá, te proíba de sair de casa e você realmente não vai sair porque você não tem o dinheiro de uma condução, de um ônibus para sair. Então, você precisa ter essa segurança pessoal sua, né, no sentido de, tanto se um cônjuge falecer, você ter como os seus próprios recursos ali para se virar durante um tempo, né? Quanto para esses casos excessivos de relacionamento abusivo. Então é importante você ter uma quantia ali, cada um, a sua quantia para casos extremos, mas juntos construírem aquela sua reserva